Olá a todos, seguindo em frente com o estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora na quinta e sexta Alachot do capítulo 8. O Hafetz Haim fala pra gente que sim, tem certas pessoas sobre as quais sim é permitido falar Lashon Hara. Na proibição de Lashon Hara a gente encontra no Pasuk Lo telech rachil be'amecha. A pessoa não pode sair por aí fofocando e falando mal be'amecha, das pessoas que pertencem ao seu povo. Aprendem daqui nossos sábios que somente é proibido falar Lashon Hara alguém que faz parte e se comporta como parte do povo judaico. Mas alguém que ele abandonou completamente o judaísmo, não acredita em absolutamente nada, ele é chamado de apicores, aquele que não acredita que a Torá foi entregue por Deus no Har Sinai, que ele não acredita na profecia, tanto na Torá escrita quanto na Torá oral. Mesmo que só parte dela, ele fala, não, toda a Torá é real, é divina, vem de Deus, menos alguns temas. Esse tipo de pessoa é chamado apicores, é alguém que ele perdeu a parte judaica dele, pelo menos temporariamente, até que ele volte atrás, mas sobre esse tipo de pessoa não tem problema de falar Lashon Hara. No passado a gente viu que hoje em dia muita gente não acredita na Torá, não porque realmente parou para pensar sobre o assunto, chegou em conclusões de que a Torá não é verdadeira, simplesmente não acredita porque não foi educado em uma educação religiosa, judaica e etc. Esse tipo de pessoa, o Hafetz Haim já falou lá atrás, assim aparece nos legisladores, que sobre eles não se pode falar Lashon Hara, porque eles são pessoas que não acreditam porque não foram educados, não foram ensinados. Estamos falando aqui de alguém que ele teve educação, ele teve aprendizado e ele escolheu seguir um outro caminho. Sobre esse tipo de pessoa, não tem problema de falar Lashon Hara. Porém, fala o Hafetz Haim na sexta alahá, que isso só é válido se você sabe que essa pessoa realmente é assim. Você ouviu ele falando esse tipo de coisa, você sabe a opinião dele, mas se você só ouviu dizer que ele é alguém que não acredita na Torá, que ele é alguém que não acredita em Deus, etc., alguém te contou isso, então, como a gente viu nas alahot de Lashon Hara, eu não posso acreditar na pessoa que está contando isso, consequentemente, eu não vou poder falar mal dessa pessoa, porque eu tenho uma certa dúvida se o que foi me falado é verdade. Eu vou poder suspeitar, eu vou poder levar isso em consideração e a partir de agora não me aproximar demais dele, evitar a presença dessa pessoa, evitar o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar, pelo risco de ter realmente aqui algo errado, mas eu não posso acreditar a ponto de que agora eu vou sair falando mal dessa pessoa. Então, mesmo sobre as pessoas sobre as quais é permitido falar Lashon Hara, que eles se afastaram completamente do povo judeu, eles são completamente contrários à fé judaica, é só se realmente eu sei que a pessoa pensa dessa forma, fala dessa forma, age dessa forma, mas se eu só ouvir dizer, não é suficiente, não é permitido falar dele Lashon Hara. Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora na sétima alahá do oitavo capítulo, e traz para a gente o Hafetz Haim uma Gemara. A Gemara conta que certa vez Rabbi Ben Zakkai estava dando um shiur, e ele ficou na dúvida se falar uma alahá ou não, porque as pessoas podiam usar essa alahá de forma negativa, iam aprender a alahá, e iam se basear nelas para fazer algo errado. Mesmo assim, Rabbi Ben Zakkai decidiu falar o que ele tinha que falar, porque está escrito no pasuk que Esharim darchei Hashem vetzadikim elchu bam ufoshim ikashlu bam. Os caminhos de Akadosh Baruch Hu, eles são retos. Os tzadikim, eles seguem no caminho direito, e aqueles que são não tzadikim, os poshim, as pessoas que são pessoas ruins, eles tropeçam, eles caem no caminho. Ou seja, os caminhos de Akadosh Baruch Hu, as alachot, as mitzvot, elas são 100% certinho. Só que tem gente que usa isso de forma errada, e aí é problema da pessoa, e não é para omitir essas alachot. Qual é a alahá que o Hafetz Haim estava preocupado em falar? A alahá diz o seguinte, na sétima alahá, uma pessoa que ele é conhecido como rachá, como perverso, como alguém que transgride uma haverá. E todo mundo sabe, ele é conhecido como alguém que transgride isso, é de conhecimento público geral, não é só um boato que tem por aí. Realmente as pessoas sabem que ele fez isso, ele é considerado rachá, ele é considerado perverso com relação a isso, e é permitido desprezá-lo, é permitido falar mal dessa pessoa, falar do que ele está fazendo. Agora, tem que ser uma haverá que todo mundo sabe que é proibido, mesmo essa pessoa sabe que é proibido. Se existe uma dúvida que talvez ele não saiba, se existe uma dúvida que talvez é uma proibição que as pessoas não entendem direito, não conhecem, então a alahá não é válida nesse caso. Mas se é realmente uma haverá, sabe que a pessoa está fazendo errado, todo mundo sabe que isso é errado, e é de conhecimento público que ele faz isso de propósito, é realmente alguém que quer transgredir essa haverá, não tem problema de falar dele Lashon Hara,
De novo, com a condição de que você quer ganhar alguma coisa com isso, tem que ter alguma toeleta, alguma utilidade para afastar as pessoas dele, para que ninguém aprenda do caminho dele, para que talvez quando ele saiba que estão falando que ele faz isso de errado, ele volte atrás. Quer dizer, tem que ter alguma utilidade, não só pelo prazer da fofoca. Mas no momento em que tem algum tipo de utilidade para que as pessoas não aprendam dele, não sigam esse caminho, não tem problema falar. Agora, falou o Hafetz Haim, ele ficou muito preocupado em escrever essa halakha, porque gente que gosta de discutir, gente que gosta de falar, vai pegar qualquer coisinha errada que ele encontre em alguém e vai falar, ele faz isso de errado, não tem problema falar mal dele. Não funciona exatamente assim, tem que ser alguém que faz uma haverá de propósito, que é de conhecimento público, todo mundo sabe que ele faz isso, ele sabe que é proibido e mesmo assim ele faz, quer dizer, tem que ter aqui uma consciência de que a pessoa está fazendo algo errado, para definir ele como rachá, alguém que está fazendo algo, alguém perverso, alguém errado, que ele sabe que ele não pode, mesmo assim ele faz. Esse tipo de pessoa, com relação a isso, não tem problema de falar mal dele nesse ponto. Obviamente não é porque alguém faz uma coisa errada que você vai começar a contar todos os defeitos dele. Com relação a esse ato, o que ele fez, não tem problema de falar dele, de falar que é errado esse caminho, de falar que isso daqui não pode ser feito, porque ele pode levar outras pessoas a seguir por esse caminho. Então, se tem certeza que a pessoa faz isso de forma consciente, sabe que é errado e não pode, nesse caso não tem problema falar mal dele, porque precisa afastar as pessoas desse pensamento, saberem que isso daqui é errado e quem sabe assim conseguir fazer com que essa pessoa realmente venha a fazer tshuva. Shavuot a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra agora na oitava Alachá do oitavo capítulo, tratando ainda de Baalei Machloket, pessoas que geralmente causam brigas, causam intrigas entre as pessoas, sobre a qual tem quem diga que é permitido falar Lashon Hara. O Hafetz Haim usa aqui a linguagem tem quem diga, porque existe realmente uma discussão entre os Rishonim, aqueles que comentaram a Gemara. Alguns trouxeram o fato de que pessoas que são Baalei Machloket, são pessoas que geralmente causam intriga e briga entre as pessoas, é permitido falar sobre eles Lashon Hara, porém outros não trouxeram essa permissão. O Rambam, por exemplo, não escreveu essa permissão, então existe uma dúvida qual a opinião dele com relação ao assunto. Mas de qualquer jeito, fala pra gente Hafetz Haim, mesmo de acordo com as opiniões que é permitido falar Lashon Hara de pessoas que são Baalei Machloket, que eles geram intriga e geram brigas entre as pessoas. E fala o Hafetz Haim, isso é na expectativa de que caso eu fale, aquela pessoa, ele sempre arranja briga com as pessoas, ele cria muita discussão, intriga, etc. É só permitido quando a minha expectativa é que através disso a pessoa vai mudar de caminho. A pessoa vai parar de fazer o que ele está fazendo, porque as pessoas vão perceber que tipo de pessoa ele é, como ele manipula a informação para gerar intriga. E vai parar de fazer isso, não só porque eu estou a fim de falar mal da pessoa. Então fala o Hafetz Haim, por isso mesmo nas situações em que é permitido falar Lashon Hara, também válido para outros casos, mesmo nessa situação, tem que saber o seguinte, tem que ter 3 condições. Primeira condição de que eu sei que ele é Baal Machloket. Eu sei que ele é uma pessoa que causa intriga e não ouvi dizer, alguém comentou, alguém falou que ele faz esse tipo de coisa. Não, tem que ser alguém que eu sei que ele faz isso. Eu tenho conhecimento, eu vejo ele fazendo isso na prática. Segunda condição para ser permitido, que a minha intenção seja realmente fazer com que ele pare, não porque eu não gosto dele, não porque eu tenho um problema com a pessoa, agora eu vou arranjar briga com ele. Não, precisa mudar isso. Precisa ser alguém que eu tenho intenção de mudar a pessoa e fazer com que ele pare de fazer isso, essa tem que ser a minha intenção. A minha intenção é letoelet, para ajudar a situação, e não só porque eu não gosto da pessoa, porque eu tenho raiva dele, etc. E a terceira condição, fala o Hafetz Haim, que também é válida em muitas situações, é que essa é a única forma que eu tenho de acabar com a história. Mas se eu consigo acabar com a história conversando diretamente com a pessoa, se eu consigo acabar com a história convencendo ele, explicando ele o que isso causa e etc., aí eu não posso usar a opção de Lashon Hara. Ou seja, a opção de Lashon Hara é a minha última opção, é só quando eu não tenho outra forma de fazer isso. Mas se eu tenho outras formas de fazer isso sem entrar na questão de Lashon Hara, com certeza é o melhor fazer isso. Por isso fala o Hafetz Haim que Beinyan Kazeh tzarich shikul dat gadol, a pessoa tem que considerar muito antes de decidir que é permitido falar Lashon Hara de alguém, de um dos dois lados, porque se tem outra forma de fazer, a outra forma é preferível. Então tem que prestar muita atenção quando a pessoa diz para si mesmo que algo é permitido, se realmente é nessa forma.